Eu tava me sentindo muito descrente, tava me sentindo bastante fraca mesmo e muito desmotivada. Eu sabia que eu precisava realmente sair de um momento fundo do poço, né? Emocional, tá? E é óbvio que quando você chega num momento negativo emocional, tudo material que tá ao seu redor, ele também não tem como prosperar e não tem como brilhar. Os anos todos de terapia, minha terapia que nunca parei de ir, ela me possibilitava entender o momento em que eu estava e o porquê eu estava ali naquela situação. Mas eu não conseguia sair, né, tomar uma decisão e sair, porque eu não conseguia, assim, sozinha. E com o processo, eu ia percebendo que a cada semana que eu ia vindo, né, fazer o trabalho de coaching, eu ia resgatando um pouquinho mais dessa coragem. Não foi fácil, mas a cada uma das semanas eu pude perceber que eu ia ficando com um pouquinho mais de coragem, que eu ia resgatando um pouquinho mais da antiga Marcela. Agora eu me reconheço novamente, o resgate desse brilho interno, né? Porque cada um tem o seu e eu conhecia o meu, enfim, como uma boa pessoa que faz terapia há muitos anos e, enfim, uma pessoa que realmente se preocupa, né, em se cuidar, eu sabia qual era o meu brilho interno, só que ele estava muito apagado, ele estava muito empoeirado. E então resgatar essa autoconfiança, esse brilho, essa coragem de fazer, foi alguma coisa que, assim, pra mim são os resultados principais. E é como se eu me sentisse agora com muito mais poder de fazer, poder de encarar algum não e não desmantelar ou nem me desestabilizar por conta disso. Oi, gente, eu sou a Marcela, sou carioca, nascida e criada aqui no Rio, sou arquiteta, sou casada, tenho um afilhado lindo e sou dona de uma empresa de arquitetura e visual merchandising que trabalha pro varejo carioca brasileiro, que é a Quero Mais. Conversando com uma amiga de muitos anos, a gente falando um pouco sobre vida pessoal, vida profissional, essa coisa meio misturada, né, que a gente acaba tocando, principalmente quando você é empresária, dona do seu negócio. Ela falando muito sobre um processo de coach, sobre uma coaching que ela tinha e que era maravilhosa, que ela fazia há muitos anos, e eu defendendo um pouco, mas o que é exatamente esse coach? Porque eu faço terapia há 12 anos e acho que é mais ou menos a mesma coisa, não é? E tal. E ela falando, não tem nada a ver com terapia, é isso, isso e isso. E eu falando, não, mas a terapia é sensacional, isso. E aí, em algum momento, ela me falou que o coaching, na realidade, ele é complementar à terapia. É como se fosse uma técnica que te ajuda pro agora. E aí, como eu já estava percebendo que eu estava precisando de uma ajuda e não sabia qual era o tipo da ajuda, eu tive uma intuição e achei que talvez fosse a ferramenta que fosse me ajudar. Em paralelo a isso, um canal de YouTube de uma outra amiga, eu vi um vídeo da Márcia, a Márcia sendo entrevistada e falando sobre o treino mental, falando sobre as pegadinhas que a nossa mente aplica na gente. E me identifiquei porque, né, eu tava realmente reconhecendo aquelas situações em mim. A minha mente, ela tava sendo mais forte do que a minha vontade. E aí eu falei, gente, peraí, então tem aqui uma pessoa me falando isso, outra, né, um canal me mostrando, enfim, alguma coisa um vídeo que eu realmente me identifiquei. Vou ligar pra Márcia, vou conversar e vou ver se a gente tem afinidade. Foi assim que tudo começou. O processo de coaching, ele leva 3 meses. Você tem que trazer um objetivo. Esse objetivo eu cheguei com ele aqui muito claro pra mim, mas essas técnicas e as ferramentas que a Márcia usa a cada sessão, elas são realmente desestabilizadoras. Você acha que você vai chegar aqui e falar, a pessoa vai falar, não é nada disso. Na realidade, ela busca te desestabilizar mesmo, tirar você do seu programa pré-determinado mental. Primeiro, 1/3 do processo foi muito difícil. A gente precisa realmente se autoconfrontar e era muito extenuante mentalmente. Então, cada dia eu saía daqui exausta mentalmente, fisicamente nem tanto, mas assim, era a sensação de pronto, carreguei 2 dias nas costas para fazer essa sessão de 2 horas.
Mas ao final sempre vinha uma satisfação muito grande de olhar pro que a gente começou a conversar, pro que ela começou a arrancar de mim e falar, faz sentido, né? Mas assim, é óbvio isso tudo, essa conclusão. O processo inteiro foi muito, muito difícil, mas quando eu cheguei no terceiro mês, né, que é o último bloco do processo, foi tudo muito mais fácil e eu conseguia realmente olhar pra trás e falar o seguinte: nossa, gente, mas como é que era difícil, né? Agora eu tô fazendo isso, ó, com o pé nas costas. Agora a Márcia me dá uma tarefa pra semana e eu faço muito mais fácil, muito mais rápido, porque na realidade você vem meio que tirando aquela crosta, né? Tirando aquela capa enrijecida, assim, que você se autocolocou. É uma coisa realmente muito... chega a ser louca, porque... eu comecei o processo em meados de outubro. Quando foi no final de dezembro, toda uma oportunidade se abriu para mim para eu participar de um evento incrível que tem tudo a ver com a minha área em Nova York. 2 meses antes, eu nunca poderia imaginar que a Marcela, que chegou aqui na Márcia, fosse ter a coragem de assumir uma responsabilidade daquela, de aceitar um convite como foi feito e se colocar disponível, né? E aceitar o desafio mesmo. Primeiro, toda a parte emocional, novamente, foi capaz de aceitar essa oportunidade que estava aparecendo e, em seguida, a questão material, de fato, se materializou, né? Se realizou. Olha, eu tenho certeza que se eu não tivesse dentro desse processo naquele momento, primeiro, eu não teria visto a oportunidade passando, não teria agarrado e por conta disso também não teria realizado. E o meu ano de 2017, ele já começou totalmente diferente em função dessa oportunidade. Num sentido, assim, realmente quase que autogestão. Eu tive um ganho muito grande, que é essa ferramentinha que é a coisa do observador interno, né? Primeiro que eu acho que a gente passa na vida, se você não tem nenhum trabalho que te mostre que você pode realmente lidar com a sua inteligência emocional de uma forma mais objetiva e produtiva pra você, eu acho que a gente acaba passando na vida sem saber disso, né? E aí você reage a todas as situações. Eu sempre fui uma pessoa muito reativa. Quem me conhece sabe, sempre uma pessoa muito agitada, muito nervosa, muito estressada, quase que um bom dia, por quê, né? E aí não é dizer que eu virei zen, porque eu tô longe de ser uma pessoa zen, mas com esse observador interno ligado, que a Márcia me ensinou na primeira sessão, eu entendi que a gente precisa entender quando que alguma situação tira a gente do prumo, né? Ou para tristeza ou para raiva. É importante a gente manter a tristeza ali. Ah, beleza, fiquei triste, mas não vou tentar acabar com essa tristeza agora, eu vou tentar aprender com ela. Ou quando um momento de raiva é simplesmente uma raiva infantil, ou essa raiva ela pode ser alguma coisa que sirva como uma mola para te jogar para cima. E se não fosse essa técnica do observador interno, eu de fato não estaria sabendo lidar de uma forma mais adulta ou mais inteligente emocionalmente falando. Situações em que eu realmente não tô nem me reconhecendo. Outro dia, enfim, tive um voo cancelado e apenas 11 horas depois eu consegui chegar no meu destino por conta da companhia aérea. E olha, se fosse a Marcela de antes, realmente teria se desgastado, teria ficado rouca, teria ido, enfim, até o fim do mundo pra reclamar. E não, na realidade era uma situação que eu não tinha muito controle, então óbvio que eu reclamei, mas de uma forma que eu não me desgastei, também não desgastei as pessoas que estavam me ouvindo e aceitei um pouco, tentei fazer daquele momento ali um momento que eu fosse produtiva para uma outra coisa, já que eu tinha que esperar. Então, assim, pra mim, eu acho que o observador interno é o que eu levo de mais, assim, atuante no meu dia a dia. Depois de 12 anos de terapia, e como eu falei, não parei, faço até hoje, eu sentia que realmente eu precisava sair daquele lugar onde eu me encontrava, um lugar de inércia, negatividade, e a minha própria terapeuta também me instigava muito, né? Ela falava assim, Marcela, assim, e o que você vai fazer com isso? Né? Porque não adianta você saber só da forma como você está, o porquê de você ter chegado até ali. Chega um momento que não adianta você saber o porquê. Você precisa pegar e tomar uma atitude pra fazer acontecer, pra virar esse jogo. E ela me instigava, eu falava assim, vou fazer, mas não sabia exatamente o quê. Quando eu comecei a procurar essa ferramenta que me ajudaria,
eu entendi que era alguma coisa que tinha que ser imediata. E essa foi a diferença que eu entendi, eu encontrei entre a terapia e o processo de coaching. A terapia, ela te ajuda a entender tudo, o porquê do passado, o porquê do presente, mas ela não necessariamente te dá a ferramenta que tá te faltando para você ir pro próximo momento da sua vida. E a minha terapeuta foi muito, eu acho que esperta, porque ela me instigou muito. Quando eu falei que eu ia começar o processo, ela falou assim, nossa, que ótimo, vá. E ela mesma vem, enfim, fazendo um highlight nesses meus últimos meses. Pra mim, são dois processos que se complementam totalmente. Inclusive, quem chega para fazer um processo de coaching com algum lastro de terapia, eu acho que o seu processo deve ser mais acelerado. Realmente recomendo acoplar as duas técnicas. Márcia, queria te agradecer nesse vídeo, mais uma vez, agradecer por você estar na profissão certa, por você de fato ser uma ferramenta para ajudar as pessoas que te procuram a se desenvolver e se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, energeticamente. Então assim, você realmente olha para a pessoa de uma forma completa, né? Como tem que ser. Muito obrigada por você ter me ajudado. Sou muito grata por esse seu trabalho. Sou muito grata por toda a atenção que você dispensou pra mim. Eu me senti uma pessoa realmente especial e sei o quanto você vibrou em todos os meus momentos, em todas as conquistas de uma sessão pra outra, e espero que na realidade você possa levar esse trabalho pra muitas outras pessoas. É o que eu desejo pra você e para os seus futuros clientes, assim, porque eu acho que é um privilégio. Quem encontra você é um privilégio na vida, realmente. Então, muito obrigada. Beijo.